Oi, 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 pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, da Confirp Contabilidade, estou aqui mais uma vez, pela 28ª vez, tô certo, Lucas? Pela 28ª vez estou aqui para fazer este podcast, para te ajudar a administrar melhor, para te ajudar a entender melhor como o seu negócio pode fazer coisas diferentes, impulsionar os resultados e também conseguir selecionar coisas boas para que você consiga passar para os seus funcionários, para os seus colaboradores e também para o mercado. E eu hoje estou com um tema super especial, muito especial, que nós vamos falar sobre autismo. E eu, Carlos, tenho a oportunidade de conversar com uma amiga muito especial, mais do que especial, Amanda Ribeiro, que já trabalha com este tema há bastante tempo, que tem uma prática muito boa deste tema e vai conseguir te ajudar, e vai conseguir me ajudar também a entender melhor como lidar com essas situações, como lidar com a inclusão e como fazer a sua empresa identificar com facilidade e se preparar também. Certo, Amanda? Certo. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, eu quero te agradecer, viu, Amanda, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim, toda oportunidade para falar sobre esse assunto, eu tô dentro, porque a gente ainda precisa falar muito sobre esse assunto. Então, é muito importante ter empresas que sejam preocupadas com esse tema, preocupadas com esse assunto. Então, estou muito feliz, muito obrigada. Legal. E pensando nisso, Amanda, você hoje está andando aí pelo Brasil. Difícil, né? O Lucas acertar a agenda aí com você, né? Porque você está viajando sempre aí, multiplicando esse conhecimento, né? Para empresas, pessoas físicas, para escolas. Como que está hoje a sua vida neste projeto de multiplicação desse conhecimento? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Viajo hoje, volto sexta, viajo segunda, volto sexta, viajo segunda, volto sexta. Felizmente, as empresas têm buscado cada vez mais se prepararem para receber pessoas autistas, pessoas com deficiência. E esse é o meu trabalho. Eu tenho uma hashtag que é Juntos Vamos Conscientizar o Brasil. Legal. A outra hashtag é para que a inclusão vire rotina. Essa é a nossa missão dentro da Incluir. Legal. Vou falar um pouquinho aqui do currículo da Amanda, para vocês entenderem um pouco do que a Amanda tem feito. A Amanda, ela é administradora, mãe do Arthur, hoje com 9 anos de idade, autista. Resolveu estudar sobre o assunto pelo fato de ter tido esse diagnóstico, né, do Arthur. A Amanda, ela se especializou em autismo pela CBI de Miami, além de ser a primeira brasileira a ter a certificação sobre a CAPTP, é isso? Isso. É isso? Legal. Explica um Autismo pouquinho para o que seria essa certificação. Certificação profissional de turismo. Ah, legal. Aqui no Brasil, até 2019, a gente não tinha pessoas falando sobre acessibilidade para autismo no turismo. E eu que gosto muito de viajar, que tenho um blog de viagem, eu falei, eu preciso viajar com meu filho, e fui estudar sobre como viajar com uma criança autista. Legal. Hoje eu ensino as famílias, ensino as mães e empodero as famílias a viajarem, passearem, ter acesso ao lazer com seus filhos. E te dá até a oportunidade também de ensinar esses estabelecimentos que lidam com pessoas a como lidar com essas pessoas que têm essas necessidades mais especiais, né? A como receber, em questão do barulho, quais são os utensílios necessários, né? E quando a gente fala não somente de autista, mas a gente percebe que no Brasil existe uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, né? É importante a gente conseguir passar por esses estabelecimentos, porque todo mundo tem o direito da diversão, né? Todo mundo tem o direito ao entretenimento, e às vezes passa batido pra gente, né, como incluir essas pessoas nesse processo, né? Exatamente. Nós, há algum tempo atrás, a gente não falava tanto sobre acessibilidade, sobre inclusão. As pessoas com deficiência, elas não eram muito incluídas. Recentemente, a gente tem, de alguns anos para cá, essas pessoas estão sendo mais vistas e mais incluídas. Só que as pessoas ainda não sabem como atender. Porque não era um público que a gente estava acostumado, não é um tema que a gente estava acostumado. E por isso a gente precisa aprender. E esse é o meu trabalho, capacitar o Brasil. Legal. E como que tem sido a aceitação, Amanda? Você percebe assim, porque o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Mas você percebe muita falta de entendimento, de conhecimento, de coisas que deveriam ser muito mais popularizadas, que ainda não são. Como que você tem percebido nas suas experiências hoje essa aceitação e essa visão do público aí que você tem atendido?
Hoje, nós estamos num momento que não dá mais para você não saber. Então, assim, a busca por informação em relação... Quantidade de informação que a gente recebe, né? Acessibilidade para o autismo, por exemplo, é muito grande. Porque essas pessoas hoje elas já estão nas escolas, elas já estão nos hospitais. Eu sou mãe de menino autista, o Arthur ele tem 9 anos. Né? Na condição do meu filho, do nível de suporte que ele tem hoje, há 20 anos atrás, ele não estaria estudando numa escola regular. Então, hoje não dá mais para você fugir. Hoje, se você não tem na família, provavelmente você já conhece alguém. Sim. Então, por isso que a busca tem sido muito grande. Essas crianças já estão nas escolas, elas já estão passeando, viajando. Ainda pouco, dá para ser mais. Trabalhando, mas por isso a gente precisa estudar. Então, assim, felizmente... cada vez mais as empresas, as pessoas estão buscando esse conhecimento. E eu acho que talvez uma das perguntas que você mais escuta por aí é que há uns anos atrás não escutava tanto falar deste tema como hoje, né? Ou pessoas diagnosticadas, eu não sei se a ciência evoluiu, eu não sei se a ciência voltou os olhos para... se a sociedade voltou os olhos para esse tema. Mas a gente hoje escuta muito falar sobre esse diagnóstico, né? A gente tem o autismo, pessoas falando sobre TDAH, pessoas falando sobre coisas relacionadas também a essa parte mais cognitiva. E por que você entende hoje, Amanda, você que já está aí há bastante tempo tratando com esse tema, o que você entende que nós avançamos para poder ter um reconhecimento mais rápido desses diagnósticos específicos? Acesso à informação, né? Hoje, o principal aumento desses diagnósticos é acesso à informação. Então, há 45 anos atrás, como que uma mãe procurava saber sobre autismo? Onde a gente procurava? Você sabe? Você sabe? Não. Não tinha Google, era onde? Boa pergunta. Imagino... Biblioteca. Talvez era a única alternativa de você conseguir identificar. Você já ouviu falar, né? Não. Não? Nossa, que novinho. Tô te falando. Barça, não? Mano. A gente tava falando de Atari agora aqui. De Atari, que tem gente que não conhecia o que era Atari. O Atari eu conheço, o Atari eu conheço bem. Época. Enciclopédias. Então, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha Google. Então, a gente ia nas bibliotecas, pegava as enciclopédias e procurava os assuntos. Essas enciclopédias, elas eram atualizadas anualmente. Então, imagina, olha o tempo que demorava para chegar a informação. Hoje, a gente tem muito acesso à informação. Então, essa mudança nesse aumento de diagnóstico de autismo é principalmente por conta do acesso à informação. Hoje, nós temos mais médicos capacitados para fazer um diagnóstico clínico. Eles já são mais capacitados para fazer um diagnóstico clínico do que a gente tinha 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Hoje, a gente teve também uma mudança na forma do diagnóstico. Antigamente, só era autista, aquele autista que a gente chamava de autismo clássico, aquele autista nível 3 suporte, mais severo. Depois que teve uma mudança no Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, a gente incluiu as pessoas que eram chamadas que tinham, por exemplo, transtorno global do desenvolvimento, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Asperger, e aí eles mudaram o termo. Eles pegaram vários termos que tinham características parecidas e falaram, agora todo mundo vai dentro do transtorno de espectro autista. Isso aconteceu em 2013. Então, esse aumento assim, muito grande é que hoje a gente tem mais pessoas sendo diagnosticadas dentro do transtorno de espectro autista. E você começa a pensar nisso, né? Quantas pessoas não sofreram porque eram diagnosticadas com qualquer outra coisa? Imagina no passado, quando você não tinha informação, né? Quantas essas pessoas não sofreram na escola, né? Porque a gente tem situações que é mais fácil de você identificar e é aquilo que você disse. Tem outras que não, que precisa realmente de uma análise um pouco mais clínica para você identificar com mais facilidade, né? E imagina quando essa pessoa chega na escola, quando essa pessoa chega que ela tem algum comportamento diferente do que o outro, né? Como que essas crianças ou que esses adultos, eles eram julgados não só não só na escola, mas também no mercado de trabalho, também na família, também entre os irmãos, né? Não, ele é diferente, não, olha o que ele faz, porque você não tinha ainda esse entendimento completo, porque não tinha informação, né? Além da informação, a gente não tinha direitos. A Lei Berenice Piana, que é a lei brasileira de proteção das pessoas com transtorno de espectro autista, ela foi criada em 2012. 2012. Até o autista não tinha nenhum direito até 12 anos atrás. Ele não tinha direito a um professor auxiliar dentro da escola, ele não tinha direito às terapias, ele não tinha direito.
Ele tinha uma condição, mas ninguém não tinha direito. Então, assim, por que a gente está falando tanto? Só tem 12 anos que o autista tem algum direito no Brasil. Sim, né? E aí a gente para pensar assim, que é o pior, né? Porque é o pior, né? Quando você fala assim, tem um lado do diagnóstico, mas também tem um lado da inclusão, né? E a gente fala de escola, a gente fala da família, a gente fala de toda uma estrutura social e a gente parte também para o mercado de trabalho, né? Então, hoje, qual seria, Amanda, assim, se a gente for... E eu sei que você tem passado, queria que você falasse um pouco da Incluir também. Eu acho que seria importante a gente divulgar para o nosso público também, para a nossa audiência, para que todo mundo entenda um pouco do que é Incluir, ela tem feito aí no mercado de trabalho, ajudando esses empresários a entender um pouco mais, ajudando esses empresários a identificar com mais facilidade, né? E também como tratar não só os funcionários, mas também como tratar os clientes também, né? E quando você fala de viagem, estabelecimento, pessoas que passam, né? É importante as empresas terem essa consciência, né? Porque isso impacta a sociedade como um todo. Então fala um pouco da Incluir pra gente, para o pessoal entender o trabalho que vocês têm feito. Vamos lá. Vou só voltar um pouquinho, contar um pouquinho da história, como começou. Conta. Como que eu cheguei, por que eu tô aqui, que eu tô falando desse assunto. Então, como eu falei, sou mãe do Arthur. O Arthur, ele tem 9 anos, ele é autista. Eu recebi o diagnóstico do Arthur muito precoce, com 20 meses. O Arthur, ele foi um bebê prematuro, nasceu de 1 quilo, 1,4 kg, com um mês na UTI. Então, eu achava que os atrasos que ele tinha eram da prematuridade. Isso. Então, assim, ele não falava ainda com 20 meses, ele não falava, não apontava, não imitava, não mandava beijo, não dava tchau, não entendia comando. Mas eu tinha ali a prematuridade na frente. O Arthur teve uma convulsão febril e eu fui no neurologista para falar sobre convulsão febril. E ela me deu o diagnóstico de autismo. Ela falou, ele tem característica de um transtorno do espectro autista. E eu falei, o quê? Meu filho? Não, imagina. Meu filho, ele é simpático, animado. Ele não fala ainda porque ele é prematuro. E para sair dessa fase de negação, onde eu não acreditava que meu filho pudesse ser autista, eu fui estudar sobre autismo. Eu fiquei poucos dias na negação. Em 4 dias eu estava matriculada numa especialização em intervenção precoce. E eu comecei a estudar sobre autismo todos os dias, muitas horas por dia. Primeiro módulo, marcos de desenvolvimento. Falei, realmente... Meu filho, mesmo sendo um bebê prematuro, ele não está cumprindo os marcos de desenvolvimento. Eu falei, tá bom, né? Ele tá no espectro, agora como é que faz? Como é que tira? Como é que cura? Vamos enfrentar. Falei, depois eu descobri que não tinha cura. Fui, então, procurar o melhor médico de São Paulo, que me indicou a melhor clínica de São Paulo, e eu saí dessa clínica com um orçamento de R$27 mil por mês. Uau! Se eu quisesse que meu filho tivesse tratamento adequado, eu tinha que ter R$27 mil por mês. Não tinha esse dinheiro, continuo não tendo, não mudou muita coisa. Eu falei, como é que eu vou ajudar meu filho? Então, eu fui procurando psicólogos. O Arthur, ele tinha indicação de 40 horas semanais de terapia ABA. Terapia ABA é uma terapia que tem padrão ouro de comprovação científica para o autismo, mas ela ainda é muito cara no Brasil. Ela precisa ser precoce e intensiva. Então, 40 horas vezes R$150 a hora, mais ou menos R$27 mil por mês. E isso hoje ainda no Brasil é só no método privado? A gente não tem esse acesso no SUS e com convênio você tem que processar o convênio e tentar conseguir as terapias. Entendi. Né? E eu falei, gente, como é que eu vou ajudar? Fui procurando psicólogos, encontrei uma psicóloga, mestre em análise do comportamento aplicada, parei de trabalhar, vendi a minha loja e fui fazer terapia com meu filho. Virei mãe terapeuta e eu aplicava terapia no Arthur 4, 5, 7 horas por dia de terapia num bebê de 20 meses. Passado mais ou menos 4 meses, o Arthur já estava falando, apontando, imitando. Eu falei, bom, agora eu vou viajar. Eu tenho um blog de viagem, chama Mamãe que Viaja. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu falei que quando eu criei esse blog, porque eu falei quando eu engravidasse, eu ia levar meu filho para conhecer o mundo. Eu já tinha conhecido mais de 20 países. Eu falei, agora eu vou levar meu filho e não dá nada certo. Né? O Arthur nasceu prematuro, eu fiquei 1 ano e meio sem viajar. Depois veio o diagnóstico de autismo, fiquei mais 1 ano e meio sem viajar. Quando ele já estava maiorzinho, com 4 anos, falei, bom, agora eu vou viajar. Fui viajar, cheguei no hotel, o hotel me deu uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Eu falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. E eu escrevi, meu filho é autista, tem dificuldade de fala, de atender comando, fiz uma cartinha, entreguei. Quando eu entreguei, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. E eu falei, então não era para inclusão, era para exclusão. Porque se eu não tivesse falado, ela não ia saber. E eu voltei desse hotel e falei assim, a gente precisa treinar os hotéis para receberem as famílias de pessoas autistas. Faz sentido. Eu falei, eu estava trabalhando num projeto, guardei a ideia. Passado alguns meses eu passei por discriminação no laboratório. E depois eu passei por discriminação em 3 escolas que rejeitaram meu filho. Quando eu falava que ele era autista, eles falavam que eu não tinha mais vaga. Fui numa outra escola, falava que era autista, não tinha mais vaga. Na 4ª escola,
Ela falou, olha, a gente aceita, a gente não tem treinamento específico, mas a gente aceita, já tivemos vários alunos autistas. E eu perguntei para a escola, falei, mas vocês aceitam um treinamento? E foi onde nasceu a incluir treinamentos da dor de uma mãe, que não é só minha dor, é dor de muitas mães e muitas famílias. Nós capacitamos toda a escola do meu filho, professor, monitor, cozinha, para fazer a inclusão dele. E depois eu falei, gente, quem mais precisa de capacitação são as escolas. Os professores já têm essas crianças em sala de aula, mas eles nunca tiveram uma matéria sobre autismo. Em toda a formação deles, eles não estudaram sobre isso. Ainda hoje tem professores que se formam sem saber autismo. Porque como lidar, né? Como lidar, como atender. Então, eu criei uma capacitação, né, junto com a Malu, que era minha sócia na época, a psicóloga. Nós criamos a capacitação específica para educadores, baseado em ABA, que é essa terapia que é muito cara, mas é o que tem comprovação e que ajuda muito os educadores. Criamos essa capacitação, levei para algumas escolas. Uma escola falou para mim assim, então, é que se a gente capacitar, aqui vai encher de autista. E eu descobri que eles não queriam ser capacitados. Me desencantei com a educação e fui para o turismo. Eu sou a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Eu não queria ser a primeira, eu queria ser a milésima. Mas até 2019, ninguém no Brasil estava falando que o autista também precisa de acessibilidade. Não precisa de rampa, não precisa de elevador, não precisa de piso tátil. A acessibilidade para o autismo ela é atitudinal. E eu falei, bom, então fui convidada para participar de um evento em Brasília e foi pela primeira vez que nós falamos no Sindepate sobre acessibilidade para o autismo no turismo. E os parques que estavam neste evento, eles me acolheram e falavam, Amanda, a gente não sabia que vocês usavam de acessibilidade. E foi onde, então, comecei a capacitar parque, hotéis, atrações turísticas. Hoje, felizmente, a Incluir já está em 19 estados, nós já temos mais de 250 empresas, mais de 150 parques, hotéis, atrações turísticas, mais de 25 mil alunos, mas ainda falta muito. Se eu perguntar para você quantos autistas, quantos hotéis no Brasil nós temos pet friendly, preparados para receber cachorrinhos, nós temos mais de 10 mil hotéis. Se eu perguntar para você quantos hotéis no Brasil nós temos autism friendly, preparados para receber pessoas autistas, 75, que fui eu que treinei. Falta muito. Como você começa a perceber, assim que existe um espaço aí, né? Principalmente de entendimento, né? Quando a gente fala que isso deveria ser uma visão, isso seria ser uma visão pública, né? Isso aí deveria ser uma visão governamental, né? As entidades públicas deveriam se preocupar com isso, né? De treinar e desenvolver esses estabelecimentos, né? Ou talvez de ter algumas exigências, né? Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que outras pessoas que não têm um diagnóstico também têm. Né? E aí é por isso que a gente traz esse tema aqui no podcast também, né? O podcast Pode Contar tem um viés bem corporativo, né? Os temas que a gente trabalha aqui, ele tem uma linha bem corporativa, né? E hoje o tema autismo, ele não é um tema que está relacionado somente à pessoa física ou à familiar ou à mãe, como no seu caso especificamente, né? Que acabou te impactando diretamente, mas ele impacta também nos negócios, ele impacta também na empresa, ele impacta também na sociedade. Tudo aquilo que impacta na sociedade automaticamente também vai impactar na empresa, no negócio ou naquilo que você está pensando em desenvolver. Porque é importante sabermos como lidar com toda essa situação e como temos que nos preparar, né? Hoje a Incluir, ela faz todo esse trabalho de organização e de entendimento, até porque a gente não é só ações, né? Tem um lado também de parte física da empresa que precisa ser trabalhada para conseguir atender às necessidades de um espectro autismo ou não. Sim e não. Vamos lá. A acessibilidade para o autismo, ela é basicamente atitudinal. Então, a gente precisa... Qual que é a acessibilidade? A gente precisa sentar e estudar sobre autismo, entender o que é transtorno do espectro autista, para saber como você vai incluir aquela pessoa. Esse é o primeiro passo. Tem algumas alterações que a gente pode fazer no ambiente? Tem, por exemplo, dependendo daquela pessoa, se ela tiver dificuldade com som, se ela tiver dificuldade com iluminação, mas a maioria das pessoas autistas, da acessibilidade, é realmente uma adaptação ali do trabalho, uma adaptação focada muito mais
no dia a dia, nos prazos, é uma coisa mais flexível em relação a entender como aquela pessoa funciona. E a gente tem também acessibilidade arquitetônica. Eu, quando comecei a estudar sobre autismo, eu descobri que não era que as pessoas não sabiam sobre autismo. As pessoas não sabiam o básico sobre deficiência. E eu fui estudar sobre deficiência, eu fui me especializar em acessibilidade arquitetônica. Então, hoje eu faço, por exemplo, projetos de diagnóstico. Eu chego na empresa e a gente faz o diagnóstico de tudo que a empresa não está cumprindo das normas NBR 9050. Não só sobre autismo, mas sobre... Não só sobre autismo. Okay. Dentro da minha equipe, nós temos 12 pessoas com deficiência. Então, a gente tem capacitação em autismo, capacitação em acessibilidade e inclusão. A gente tem curso de guias videntes, oficina de Libras. A gente tem a capacitação em atendimento antirracismo, atendimento sem preconceitos LGBTQIA+. Hoje a gente fala sobre acessibilidade, inclusão e diversidade. Não dá para você falar só de um assunto. E dentro da Incluída, nós temos 4 pessoas cegas, 2 pessoas surdas, 2 pessoas com deficiência física, 6 autistas. Eu falo que para trabalhar na Incluir, ou você tem deficiência, ou você é mãe ou pai familiar de uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque o diferencial é vivência. É diferente de você aprender com quem aprendeu e aprender com quem vive. Então, quem ensina para você como ele gostaria de ser tratado são as próprias pessoas com deficiência. Hoje, a gente não dá para excluir isso como só uma pessoa física. Né? Nós temos pessoas, adultos sendo diagnosticados, né, que já estão trabalhando. Nós temos os profissionais que precisam também se capacitar para atender essas pessoas. E a gente tem as famílias, né, pessoas que têm, dentro dos colaboradores, que têm filhos, sobrinhos. Por isso, assim, a capacitação ela precisa ser geral. Né? Hoje, o objetivo da sociedade em relação ao autismo é sentar para estudar sobre, porque nós não estudamos sobre isso. Nós, principalmente, não convivemos com pessoas com deficiência. Eu tenho 41, quase 42. Faço 42 essa semana, viu? Tá novinha, Amanda, tá novinha. 42. Eu não estudei com nenhuma pessoa com deficiência de primeira à faculdade. Você lembra de ter estudado com uma pessoa com deficiência? Na sua sala, quando você era pequeno? Não lembro. 9, 10 anos? Que eu consegui identificar. Não, sem ser autismo, qualquer deficiência. Lembra? Não lembro. Quando a gente era pequeno, não existia pessoa com deficiência? Existia? Sim, claro. Sempre. Ia pra escola? Do mundo. Possivelmente não, né? Porque a gente não encontrou. Onde elas estavam? Em casa, guardadas, escondidas. Nós somos uma geração que não convivemos com as pessoas com deficiência. Nossos pais não conviveram, nossos avós menos ainda. Como que nós vamos passar isso para os nossos filhos? Porque hoje os nossos filhos eles estão convivendo. Os nossos filhos, eles não vão precisar sentar e estudar sobre inclusão, porque eles já estão vivendo, eles já estão convivendo. Hoje você não encontra mais salas de aulas que não tenham crianças autistas. Tem uma rede de escola que ela tá com... A maioria das escolas particulares dessa rede, ela está com cerca de 10% de todos os alunos com autismo. A gente teve um aumento muito grande. Só que essas crianças já estão. Só que os professores nunca tiveram capacitação. Então, assim, como que a gente vai mudar essa sociedade? Para tudo, a resposta é estudar. E aí tem um ponto que é importante quando a gente fala principalmente de liderança, né? E quando a gente fala de professor é um líder, né? A sua primeira formação. Quando a gente fala de líder também no mercado de trabalho, o líder também ele é um formador, ele também é um professor, ele tem essa responsabilidade de treinar, desenvolver. E muitas vezes a gente tem líderes que estão pressionando pessoas, né? Entendendo que a falta de entrega ou a falta de habilidade ou alguma coisa que ele entende que deveria ser feito de uma forma não está acontecendo, né? E ele está tratando isso como se fosse algo comportamental, né? No sentido de ou a pessoa é ruim, ou a pessoa não consegue entregar, ou a pessoa... Mas é importante para o líder ser treinado também, porque isso pode ter um efeito cognitivo, isso pode ter um outro tipo de efeito que ele não está identificando, porque você tinha comentado ali que tem os graus, né? Também do autismo ali, ele tem grau 1, grau 2, é isso? É mais ou menos assim que funciona, de níveis. Níveis, isso mesmo. O autismo, só para a gente contextualizar, né? O autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, ela nasce autista, ela não vira autista. Tá. Ela sempre foi autista.
o que acontece? Como é uma condição do neurodesenvolvimento, ela vai aparecendo os sinais, os prejuízos, quando o cérebro está desenvolvendo. Então, o cérebro começa a desenvolver dentro da barriga da mãe e ele só para de desenvolver quando a pessoa morre. Então, por exemplo, aí a gente tem os níveis de suporte. Tem pessoas que têm mais dificuldades, tem pessoas que têm menos dificuldade. As pessoas que têm mais dificuldade, elas vão ser diagnosticadas menorzinhas, pequenininhas, né? Que é o caso do meu filho. O Arthur, ele foi diagnosticado, com 20 meses, ele era um autista nível 3 de suporte. Porque ele precisava de muito suporte, precisava de muita terapia. Ele tinha bastante prejuízo na comunicação, na interação, no comportamento e no sensorial. Aí você identifica com mais facilidade. Isso. Para ser autista, tem que ter prejuízos na comunicação, na interação social, no comportamento e no sensorial. O Arthur tinha muito prejuízo. Por isso que a gente conseguiu um diagnóstico dele mais precoce. Acontece que tem os níveis de suporte, por exemplo, um autista nível 1 de suporte. Ele tem prejuízo, só que ele tem mais habilidades, por exemplo. Fala, não teve atraso de fala, é super inteligente, mas ele tem dificuldade de interagir com pessoas, tem dificuldade, muitas vezes, sensorial, de luz, de som. Ele tem dificuldade de comunicar, passar o que ele está sentindo. E aí, essas pessoas que têm essas dificuldades com menos prejuízos, elas podem passar a vida inteira sem um diagnóstico. E são essas pessoas que, por exemplo, estão no mercado de trabalho. Exatamente. E aí, assim, por isso que, assim, quando eu falo de diagnóstico, o diagnóstico na vida adulta hoje, muitas pessoas falam assim, mas para que eu quero saber se eu sou autista, sendo que eu passei a vida inteira assim? Porque o diagnóstico, ele traz, quando chega na vida adulta, principalmente, ele chega como um alívio para as pessoas. Aquela pessoa que sempre foi autista e que não teve diagnóstico, ela sempre foi taxada de muitas vezes de chato, mal educado, bicho do mato, grosso, não fala com ninguém, se acha, né? E ele vai pegando, achando que esse é um problema dele. E quando você está no mercado de trabalho, até como incompetente. Incompetente. Até como incompetente em alguma situação, né? Então, você vê que a falta do diagnóstico traz um julgamento errado, né, de como as coisas estão acontecendo. E muitas empresas, por exemplo, empresas que eu faço capacitação, 500 colaboradores, no final da capacitação, a gente escolhe pelo menos uns 4, 5, que fecharam o diagnóstico depois da capacitação. Que fala assim, eu tenho isso aí. Eu também faço isso. E aí, quando vão buscar, depois fecham o diagnóstico. Porque, assim, já tem essas pessoas no mercado. Só que elas estão ali muito, muito cansadas. Né? Elas estão... muitas vezes, elas desenvolvem transtornos neurológicos, por exemplo. Ansiedade, depressão. Por quê? Porque pela falta do diagnóstico. E do apoio. Apoio. E a falta do diagnóstico faz com que ela não tenha um apoio devido para ela poder viver de forma mais tranquila, né? Ou de forma mais assessorada. Porque assim, quando ela recebe o diagnóstico, ela fala assim, não é culpa minha. Sim. Eu não sou culpado. Sim. Eu realmente eu tenho um transtorno de processamento sensorial, eu não consigo ficar em um lugar que tem um som muito alto, com barulho, isso desorganiza a minha mente. Então, ele começa... essa pessoa que se desorganiza, por exemplo, num ambiente que tem um som muito alto, você põe ali um ambiente mais calmo. E assim, aí ela vai conseguir render, ela vai conseguir mostrar ali todas as habilidades dela. Às vezes são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença na vida dessas pessoas. Claro, total. E isso é você tratar aqueles que precisam com aquilo que eles precisam, né? É isso. Não eu tratar todo mundo como igual, né? Eu acho que a gente tem uma referência, principalmente quando se trata de hierarquia e divisão, de colaboradores do meio corporativo, que todos somos iguais, né? A gente usa muito usa muito esse termo, né? Todos somos iguais. Mas a gente tem que entender que se todos somos iguais, ele está relacionado a alguns contextos específicos, né? E a gente tem que pensar nisso. Como, por exemplo, direitos. Todos nós temos direitos iguais. Tá? Mas o que a pessoa com deficiência precisa é de equidade e não igualdade. Igualdade é dar as mesmas oportunidades para todos. Fala assim, vem aqui trabalhar na minha empresa, aqui a gente gosta de todo mundo, recebe todo mundo é bem-vindo. Isso é igualdade. A pessoa com deficiência, ela precisa de equidade. Então, é quando você adapta ali o ambiente para aquela pessoa que tem uma dificuldade para ela conseguir participar. Então, a pessoa com deficiência, o autista, ele precisa de equidade. Nós temos direitos iguais, eles têm direito à igualdade de oportunidade, ok?
né? Mas como você falou, não adianta você dar igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Sim, exatamente. E por isso que é importante você entender esse contexto, por isso que é importante para você entender essa visão, quais são as características, como que você pode identificar, como que você pode trabalhar, exatamente para você conseguir trazer para esse ambiente de trabalho as características específicas, até para que essa pessoa ela seja incluída em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem, né? E que você não tenha... E que essa pessoa consiga também produzir dentro daquilo que ela tem como especificação, né? Hoje, Amanda, quando você passa nas empresas, aí é uma pergunta que da minha parte fica até como uma curiosidade. Eu perguntei para você, né? Essas pessoas ficam muito espantadas, né? Nossa, eu não sabia disso, eu não entendi isso. Mas o que uma empresa ela pode fazer de forma antecipada? Eu não sei se existe alguma regra específica, ou se alguém já passou para você em alguma empresa para poder criar alguns diagnósticos para saber lidar com isso no decorrer da caminhada desse colaborador. Uma característica do transtorno espectro autista é que é diferente de tudo que a gente já viu em relação a síndromes, doenças, transtornos. O autista, você nunca vai encontrar um autista igual ao outro. O autista, ele é único. Ele está no espectro, mas ele tem características únicas. A maioria das doenças, dos transtornos, da síndrome, você tem uma lista ali de características. Né? E todo mundo tem mais ou menos aquela ali para você fechar um diagnóstico. No autismo, você não tem uma lista. O que a gente tem, por exemplo? Quando você fala assim, você pega aquela tabelinha da gripe. Aí tá lá gripe, Covid, H1N1, né? Aí tem os sintomas. A pessoa, ela tá com febre. Né? Pode ser gripe. Pode ser Covid, pode ser também H1N1. Ela tá com febre e dor de garganta. Opa, já não é mais só resfriado, né? Pode ser realmente uma gripe. Tá com febre, dor de garganta e perdeu o paladar. O que ela tem? Covid? Covid, já tem ali. A gente não tem essa listinha no autismo. A gente tem as 4 áreas onde eles precisam ter ali as dificuldades. E isso dificulta um pouco para a empresa. Sim, por quê? Porque a gente não tem um manual falando assim, olha, quando chegar um autista você faz isso. Não. Então, como que a gente faz? A gente vai entender o que é o transtorno do espectro autista e depois a gente precisa aprender a criar o perfil dessa pessoa. A gente cria o perfil sabendo quais são as dificuldades dela. Então, por exemplo, tenho dificuldade em se comunicar, ficar falando, mas ela escreve muito bem. Então, assim, como ela não gosta de falar em público, mas ela escreve muito bem. Ela não gosta de falar em público, mas ela faz vídeo, né? Porque em vídeo ela se sente mais confortável. Ele tem dificuldade, por exemplo, com sons. E outra pessoa pode ter dificuldades com toque. Não gosta de ser abraçado, não gosta de beijar os colegas quando chega no trabalho. Então, a gente vai fazendo uma lista das dificuldades. E aí, depois que a gente faz essa lista das dificuldades daquela pessoa, a gente vai para as adaptações. Então, o que a gente precisa? Gente, se ele tem hipersensibilidade tátil e ele tem dificuldade de beijar e abraçar, todo mundo vai entender que ele não está abraçando e beijando ali no departamento, não é porque ele não quer, não é porque ele não gosta, é porque ele tem uma dificuldade. Então, todo mundo, viu ele... E aí, beleza? Dá um tchauzinho, não precisa. Porque, às vezes, deixa a pessoa muito desconfortável. Então, o autista, principalmente o autista nível 1 de suporte, a gente chama de masking. Ele vai tentando se adaptar. Só que o tanto que ele tenta se adaptar às pessoas, isso vai deixando ele muito cansado. Então, às vezes, no final do dia, ele está esgotado. E um dado importante é que 88% dos autistas estão desempregados. Uau! Então, justamente por quê? Porque nós temos... as empresas não estão preparadas para receber pessoas que têm muitas habilidades, mas não têm habilidades sociais. A adaptação para a inclusão de uma pessoa com autismo, ela não é tão simples perto das outras deficiências. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela vai precisar de uma adaptação principalmente estrutural, arquitetônica. No sanitário acessível, de passar com a cadeira, se ela usar cadeira, de altura, pegar, né? Ela vai seguindo. No autismo, ele não precisa de nada físico. Ele vai precisar que as pessoas entendam como ele funciona, quais são as dificuldades dele, e quais são as principais habilidades dele e como é que ele trabalha. Para poder fazer essa adaptação. Que é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal. É a mudança das nossas atitudes. Entendi.
E hoje, assim, a gente fala do... E o que que a empresa ela pode fazer, Amanda? Eu acho que aí pega um pouco daquilo que você já tem como experiência na parte de viagens, hotéis, etc. Mas a gente tem empresas também que mexem com o consumidor final. Então, empresas que elas trabalham com varejo, que vendem alguma coisa, né? Elas também recebem essas pessoas. Né? E às vezes a loja ali ela tem uma música dela, a própria dela, e ela também precisa ser acessível também a essas pessoas, né? E aí você falou que nós temos autistas que têm sensibilidade auditiva, sensibilidade à iluminação, né? O que essas lojas elas podem trabalhar para conseguir ser mais acessível a essas pessoas? A gente sabe que tem um brand, que tem a marca, mas como que elas podem ser mais acessíveis para que as lojas elas olhem mais para esse lado também? Então vamos lá, para umas dicas mais práticas. Atendimento prioritário, né? Quando a gente fala de atendimento, o atendimento prioritário é muito importante para a pessoa autista. Okay. Por quê? Quando a gente fala dos estímulos, do som, da luz, por exemplo, meu filho ele tem transtorno de processamento sensorial e ele tem hipersensibilidade visual e auditiva. Esse transtorno ele não tem cura. O que é esse transtorno? A pessoa vai recebendo as informações, chega uma hora que o cérebro dele não consegue mais processar. E aí, por exemplo, ele pode desorganizar sensorialmente e chegar numa crise. Então, o atendimento prioritário é muito importante para a pessoa autista. O Arthur, por exemplo, ele não consegue esperar. Ele tem dificuldade. Mas a maior dificuldade é com a quantidade de estímulos que eu estou tendo ali e que eu quero sair daquele ambiente o mais rápido possível. Porque senão ele não vai, por exemplo, aproveitar. Vou dar um exemplo. Nós estávamos no Cristo Redentor. Cristo Redentor, o Arthur sonha em conhecer. Toda vez que ele toma banho, ele abre os braços e fala, eu sou o Cristo Redentor, e põe a toalha. Onde ele viu isso? E nós fomos conhecer o Cristo Redentor. Chegou lá no Cristo Redentor, nós ficamos só para estacionar e fazer todo o processo, 40 minutos lá embaixo na loja, que é onde tem ali. Depois você pega uma van e você sobe, e depois você sobe mais um pouco para chegar no Cristo. Em pleno janeiro, dia 3. Assim, é só a gente mesmo. Não dá nem para dizer o quanto que aquilo estava lotado. Sim, lotado. Férias. Quando a gente chegou no Cristo, tinha uma nuvem. A gente tirou uma foto, entrou uma nuvem. Apagou o Cristo. Não dá para ver nada. Falei, vamos esperar um pouquinho para ver se essa nuvem sai. Em 10 minutos, o Arthur já estava desorganizado. Porque tinha milhares de pessoas ali. Era muita gente. 10 minutos, ele estava desorganizado, irritado. Ele já estava no chão, rodando. E eu fiquei exatamente 17 minutos na atração. E aí depois eu fui embora. Por quê? Porque eu tô no meu momento de lazer, eu não quero estresse, eu não quero crise. E aí eu desci, fui embora e meu marido ficou lá em cima. Ele falou, mas eu não fiz nenhuma foto. Eu falei, faz aí. E eu já fui descendo com o Arthur. Por quê? Porque aquele ambiente já tinha muita gente para ele, ele já estava desorganizado. Então, por exemplo, quando a gente fala de ambientes com muitos estímulos, uma coisa que as empresas ou que atende ao comércio, que elas precisam ficar cientes é que o atendimento prioritário é importante para essas famílias. Só que o autismo, ele não é uma deficiência visível. Que é o ponto que a gente estava comentando na pergunta passada, né? Que exatamente você estava comentando exatamente esses níveis, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, já vou trazer aqui uma informação. Opa! Vou pegar aqui. Como que você pode, o que você pode fazer lá no seu estabelecimento, até na sua empresa, tá, gente? Vou contar um caso. Você conhece o cordão de girassol? Cordão de girassol eu conheço. Conhece. Já viu por aí o cordão de girassol? Já vi. Se você tem alguém que ainda não viu, então trouxe aqui para apresentar. O cordão de girassol, ele representa deficiências não visíveis, deficiências ocultas. Ele foi criado no aeroporto de Gatwick, em Londres, onde eles dão esse cordão para que pessoas que têm algum tipo de deficiência que não possa ser vista também possam ter um bom atendimento. Ok. Hoje, ele já é lei no Brasil. Ele é lei desde julho de 2023. Então, os estabelecimentos precisam oferecer o cordão de girassol como identificação de deficiências não visíveis. Por que acontece? Quando eu chego numa fila, a pessoa olha para mim e fala assim, o que essa mulher tá fazendo aí? Ela não tá grávida, só tá gorda. É gordura, tá, gente? O filho dela é enorme. Por que ela tá passando na frente? E eu já fui chamada de folgada, de sem noção, porque as pessoas não veem a deficiência. Então, tem outras deficiências que não são visíveis, como, por exemplo, deficiência auditiva, uma pessoa que é ostomizada, uma pessoa que tem uma prótese, uma pessoa que tem deficiência intelectual. E o cordão, ele vem justamente para trazer essa visibilidade e dizer, olha, ali tem uma pessoa que precisa daquele serviço.
Isso é uma coisa simples, né? Pode mandar fazer e o estabelecimento pode oferecer. E quando eu falo para o colaborador, também é importante. Eu estava num hotel e tinha uma cliente, estava passando umas pessoas, e uma cliente perguntou para uma colaboradora, falou assim, moça, no restaurante, você sabe onde está, onde que eu consigo sal? E a mulher virou as costas para ela e foi embora. Aí a cliente ficou assim, assustada, a cara dela assim, assustada. Como assim, gente? Eu fiz uma pergunta para a mulher. Aí eu saí correndo, né? Já vi a situação, eu estava nesse hotel para dar treinamento, saí correndo e falei assim, moça, ela é surda. Ela não te ouviu. Ela, ai meu Deus, que susto. Eu já ia ficar assim, gente, como assim a mulher não me ouviu? Eu falei, então, você tá vendo aquele cordãozinho que ela tá usando? É o cordão de girassol, ele representa deficiências não visíveis. Ela falou, gente, eu tomei um susto da mulher. Essa mulher já ia fazer logo como assim? Eu fui mal atendida no lugar. Por quê? Porque não conhecia o cordão de girassol. E tem um lado, né? Porque assim, e isso faz com que todo mundo fique um pouco mais atento a essas questões, porque a gente fala muito de inclusão, fala muito de incluir. Mas tá bom, mas se eu colocar uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência auditiva dentro de um comércio, né? Talvez aquele cliente não vai ter ou a paciência ou a atenção, né? Para poder conseguir ter um diálogo ali ou conseguir ser atendido, né? E ele sempre vai ter uma expectativa de alguém que não tenha deficiência com audição. Então, quando a gente começa a ter essas informações, que é o que você está passando aqui, que é muito importante, né? Ambos os lados têm responsabilidade com o relacionamento. Ambos os lados têm a responsabilidade com a comunicação e com o atendimento também. E esse daqui, gente, vocês já devem ter visto por aí também, que é o do quebra-cabeça. Qual que o autista pode usar? O autista pode usar os dois, né? Porque é uma deficiência não visível e também o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele não tem legislação. Então, é um cordão de conscientização. Então, o que eu hoje indico? Para usar o cordão de girassol, né? Pode usar o quebra-cabeça? Pode, mas aí é só para autismo. O cordão de girassol serve para autismo, pessoa que tem outras deficiências. Então, dentro do estabelecimento, se abrange outras deficiências, não só o autismo. Então, e tem legislação, já é lei no Brasil. Mas você vai ver também muitas pessoas usando o cordão de girassol. Por que eu uso no meu filho? Porque justamente para a pessoa entender que ali tem uma criança com uma deficiência, ela já faz mais um acolhimento, sabe? Ela já não julga tanto. Menos julgamento. Uma Isso proteção, é importante. Né? Então, assim, atendimento prioritário, instituir cordão de girassol, principalmente capacitar, treinar os colaboradores. Né? Ambientes com muito estímulo, por exemplo, shoppings, parques, escolas. A gente também sugere você ter abafador para empréstimo, né? Que são aqueles fones abafadores que abafam o som, eles não cancelam. A pessoa continua ouvindo. Só que, por exemplo, no caso do Arthur, o Arthur ele tem hipersensibilidade auditiva. Então, ele ouve mais do que a gente. Ele tem ali por conta do transtorno. Então, quando ele coloca o fone abafador, diminui um pouco. E ele consegue ficar mais confortável dentro daquele ambiente. Então, você pode comprar e deixar lá para empréstimo. Por quê? Porque, às vezes, eu fui no shopping e eu esqueci o abafador dele. E a gente assistiu um filme no cinema e não tinha abafador. E eu teria que voltar para minha casa. O Arthur não entra, ele não sai do carro se não tiver abafador. E aí eu saí correndo, fui lá na recepção, lá no concierge do shopping, eu falei, vocês têm fone para emprestar? Ele falou, temos. E aí coloquei e depois devolvi. Se eu não tivesse fone abafador, meu filho não poderia, eu não vou no shopping, eu não vou na igreja, eu não vou no parque, eu não vou em lugar nenhum. Porque ele precisa muito. Então é um carinho que a empresa também pode colocar para ajudar essas pessoas. Sim, não. Acho que aqui é importante para todo mundo entender, né, quais são os caminhos, né, e você que trabalha com atendimento também, ficar atento também, né, Amanda? Então, você sempre procurar, deixa eu deixar aqui bem visível, para a galera poder entender aqui, conhecer um pouco mais desses pontos, né? Para que você fique atento também. Às vezes você está passando por algum lugar, você está identificando alguma coisa diferente, você está vendo que alguma pessoa está entrando na sua loja, né? Sempre verifica, tenta identificar se tem alguma coisa para que você dê um atendimento diferenciado, né? Se a gente está falando que é
que é uma deficiência auditiva, que tem alguém que consiga de alguma forma se comunicar com essa pessoa para poder dar o atendimento que ela precisa. Isso faz parte de qualquer relacionamento, isso faz parte da inclusão, isso faz parte de você entender um pouco mais de como o mundo ele está vivenciando. E você tem alguns materiais, né Amanda, que você produziu aí no decorrer do tempo, que você tem estudado, pesquisado. Esse aqui é um livro onde sou coautora, chama Autismo Quando o Diagnóstico Chega. Eu conto um pouquinho de como que foi essa chegada do diagnóstico e dou dicas de como passar por esse diagnóstico. Então, eu contei um pouquinho de como surgiu a Incluir Treinamentos, mas o diagnóstico é outra história. Não chegou para mim de forma tranquila, não chegou de forma fácil. É um diagnóstico muito difícil porque demanda muito dinheiro, falta rede de apoio, falta lugares especializados. Então, aqui eu dou dicas para os pais, né? Para os pais, para as famílias, dicas pós-diagnóstico, para você poder ter uma vida feliz. E esse daqui também, que eu também sou coautora, Minhas Digitais no Mundo, eu conto um pouquinho de como que eu estou deixando as minhas digitais nesse mundo, né, de levando informação para o Brasil, para as pessoas sobre esse assunto, fazendo a minha parte. Não, legal, né? E aquilo que a gente falou, né? Eu acho que a falta do real entendimento faz com que a gente tropece em coisas que são simples, né? E que a gente poderia fazer a diferença, né? Quando você fala, né? Minhas digitais no mundo, né? É o nosso papel, é a nossa responsabilidade, né? E você que está nos assistindo, né? Aqui no Pode Contar, hoje é um Pode Contar diferente, a gente está falando um pouco mais sobre conscientização, sobre inclusão, porque o nosso objetivo também é transformar esse mundo num mundo melhor. É claro que a gente não consegue trabalhar em todas as frentes do mundo, mas naquilo que a gente consegue trabalhar, que é conscientizando as pessoas que trabalham, as pessoas que têm as suas empresas, os empresários e também os colaboradores dessas empresas, nós vamos fazer porque também é o nosso papel, também é o nosso objetivo, né? E eu quero agradecer você, Amanda. Muito obrigado por nos ajudar aí com essas informações, com esse entendimento. A gente vai colocar suas redes sociais aqui também no nosso episódio, para que as pessoas também conheçam, saibam o que a Incluir tem fazendo, consiga te acompanhar também. E você que tem amigo, e você que tem familiar, compartilhe esse podcast, passe para ele, com certeza vai ser muito, muito relevante, com certeza vai ser muito construtivo e você vai conseguir entender um pouco mais de como lidar com essa situação. Amanda, dá um recado final pro pessoal aí para o que você espera que eles façam com esse podcast. Fala aí pra gente. Vamos lá. Uma parte que eu queria muito falar é sobre agregar valor ao seu negócio através da inclusão. Quando você se capacita, quando você tem uma empresa ali preparada, você tem uma vantagem competitiva em relação aos outros negócios. Hoje não dá mais para você falar sobre ESG e não falar sobre responsabilidade social. Então, quando você está treinando a sua equipe, quando você está se preparando a sua equipe em relação à acessibilidade e inclusão, você está ali reduzindo as desigualdades, né? Você está trabalhando ali para um mundo realmente melhor. E essa vantagem competitiva dentro do mercado, hoje ela é importante. Hoje, por exemplo, entre escolher um hotel que está preparado para receber as pessoas autistas e um que não está, para qualquer família vai. Claro, aquele que está preparado. Para um parque, para um dentista. Então, assim, os dentistas, a gente precisa que os dentistas se capacitem. A gente precisa que os médicos, a gente precisa dos auxiliares, a gente precisa dos hospitais. Hoje, todo tipo de negócio precisa se preparar para receber. Todo negócio que lida com gente tem que se preparar. Porque hoje é uma vantagem competitiva. Então, você pode agregar valor ao seu negócio de uma forma barata e fácil através da inclusão. A pessoa ela fica feliz só de saber que a sua empresa se preocupa e está se preparando para receber as pessoas com deficiência, né? As pessoas vão ficar felizes, eu vou ter empresas que vão ficar felizes de saber só de saber que a Confirp de contabilidade parou um programa, pegou um dia para falar sobre inclusão. Se ele tem um filho autista, se ele tem alguém na família, né? Hoje não dá mais para você não se preocupar com esse assunto, né? A gente está trazendo, você não precisa esperar chegar na sua família para você começar a se importar. A gente precisa preparar, porque a gente precisa preparar também os nossos filhos, a gente precisa preparar a próxima geração para fazer a inclusão dessas pessoas. Por que eu faço esse trabalho? Porque se eu não fizer esse trabalho, daqui 10 anos, meu filho não vai ter onde trabalhar. Eu preciso fazer esse trabalho. As pessoas com deficiência, elas não eram incluídas. Hoje, eu sou mãe de um menino
autista com deficiência, meu filho vai estar em todos vai os ter lugares. oportunidade, é isso aí. Porque ele é uma pessoa, ele também tem direito. E ele fala assim, mãe, eu vou trabalhar no Pop House, que é um parque. Falei, filho, se depender de mim, você vai mesmo, porque eu vou treinar todo mundo para você fazer isso. Então, assim, estude. Você não precisa ter alguém na família para você estudar sobre isso. Para estudar sobre acessibilidade, para estudar sobre inclusão. Então, esse é o meu recado. Você vai ter que estudar, porque a gente também não sabia sobre autismo. Está aumentando muito. Hoje, a gente tem um número de 1 autista a cada 36 crianças. 1 a cada 36. Há 30 anos atrás, era 1 autista a cada 1.000. Então, a gente teve um aumento muito grande e esse número vai continuar aumentando. Por que ele vai continuar aumentando? Porque ainda tem muitas pessoas que não receberam seus diagnósticos. Então, não dá mais para fugir. Vamos estudar, vamos capacitar. Conte comigo, conte com a Clear Treinamentos. E muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Quem quiser na empresa, me chama que eu vou falar. Eu amo falar sobre esse tema e eu preciso falar sobre esse tema. Não, Amanda, a gente aqui da Confirp quer te agradecer muito. A gente sabe que é um tema muito sensível, pouco estudado, pouco falado e a gente não pode deixar isso passar, né? Então, quando o pessoal do marketing da Confirp, né, se preocupou em falar desse tema, né, eu já conheci algumas pessoas e conhecia você também, que já falava muito sobre isso. Conheço um pouco da sua vida, sei como você lida com isso na prática. Eu acho que foi muito importante, eu acho que é muito importante, né, as empresas elas começarem a falar sobre isso, a conscientizar as pessoas sobre isso. E eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela equipe do Pode Contar. Né? Espero que você volte mais vezes, que a gente fale um pouco mais sobre isso. Tem muito assunto, hein, gente? Não, sim, com certeza. E que a gente fale um pouco mais sobre inclusão, sobre desenvolvimento. Espero aí que você seja muito requisitada para que mais pessoas conheçam desse tema. E você que está nos assistindo, mais uma vez eu te peço, quero te agradecer pela audiência e peço também que você curta, que você compartilhe, que você procure mais sobre o assunto. E a Amanda vai estar à disposição também nas redes sociais dela para poder mostrar para você muito mais sobre esse tema. Aqui só foi uma pincelada, né, Amanda? Para a galera entender um pouquinho, só uma gotinha para a galera entender um pouquinho como funciona, o que dá para fazer. Procura mais sobre o tema, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua empresa e na sua vida. Obrigado, gente!